A importância de uma conexão real e transformadora com o Espírito Santo. Há algo profundamente único e vital na relação que cada pessoa pode desenvolver com o Espírito Santo. Uma conexão que vai muito além de simples pedidos ou rituais automáticos. Imagine poder ter um amigo que conhece todos os seus dilemas, que entende seus sentimentos mais ocultos e, ao mesmo tempo, é a força sábia que guia seus passos nos momentos mais incertos. Essa é a essência do Espírito Santo na vida do cristão. Não um conceito distante, mas um companheiro íntimo, presente e ativo. Essa conexão transforma não só a espiritualidade, mas todas as áreas da vida, do coração à mente, do cotidiano às decisões cruciais. É comum, porém, que muitos vivam uma relação superficial ou distante com essa presença divina. Porém, quando a gente aprende a ouvir, compreender e dialogar com o Espírito Santo, abre-se uma fonte inesgotável de sabedoria, paz e força interior. A Bíblia nos revela esse relacionamento como um verdadeiro encontro de alma com o divino, onde o Espírito é quem nos guia, consola e ensina. Um caminho que requer entrega e sensibilidade, mas que traz frutos que nenhuma experiência humana consegue igualar. A promessa de quem busca essa intimidade é uma transformação contínua, um caminhar em sintonia com Deus em cada passo. Neste vídeo, a proposta é levar você a mergulhar nesse aprendizado. Não se trata apenas de um conteúdo teórico, mas de um convite para experimentar algo real e prático. Um chamado para que você descubra como pode escutar a voz do Espírito, entender suas mensagens sutis e, sobretudo, viver essa presença no dia a dia. Afinal, o Espírito Santo não é uma ideia para se decorar, mas uma realidade para se habitar e viver. Vamos juntos desbravar essas atitudes que abrem as portas para uma conexão profunda e verdadeira. É importante que você esteja aberto, porque algumas reflexões podem desafiar crenças e padrões antigos, aquilo que você já ouviu, mas talvez nunca tenha sentido com essa intensidade. É um convite para ir além do superficial, para se permitir uma experiência espiritual que muda o olhar sobre si mesmo e o mundo. Um despertar para a voz silenciosa que pode mudar sua maneira de enfrentar problemas, tomar decisões e sentir paz mesmo em meio às tempestades. Se já houve momentos em que você sentiu confusão, ansiedade ou aquela busca por uma direção clara, aqui encontrará luz. Este não é um caminho de respostas imediatas ou fórmulas prontas, mas uma jornada de descobertas, paciência e crescimento. O Espírito Santo é paciente e respeita o tempo de cada um, mas oferece uma presença constante que renova a esperança e dá forças. A conexão com Ele é construída passo a passo, nos detalhes, nas pequenas decisões, nas escolhas feitas com o coração atento. É uma companhia que nunca abandona, que nos fortalece em nossas fraquezas e nos orienta com amor. Enquanto caminhamos por esses ensinamentos, você vai perceber que falar com o Espírito Santo não é algo distante, reservado a poucos escolhidos, mas um convite para todos que desejam viver com mais sentido e profundidade. Vamos explorar juntos as atitudes que nos conectam de verdade com essa presença, com base na palavra e na sabedoria dos grandes mestres espirituais. E a cada ponto surgirá um desafio para que você possa aplicar, sentir e entender que essa transformação é possível para você também. Assim, prepare-se para abrir o coração, para desacelerar o ritmo e para deixar que a voz do Espírito Santo toque sua vida de forma inédita. A jornada começa aqui e ela vai se desenrolar com muito mais luz nos próximos ensinamentos que vamos desvendar juntos. Agora, vamos entender a primeira grande lição, a resiliência no deserto, esse lugar tão temido, mas que é um verdadeiro campo de encontro com Deus. O deserto como lugar de encontro e purificação. O deserto, na Bíblia, é muito mais do que um espaço vazio e árido.
É um cenário carregado de significado profundo e transformador. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, como conta Mateus no capítulo 4, ele enfrentou tentações e dificuldades, mas não esteve só. Esse lugar, que muitos temem por sua dureza e solidão, torna-se uma escola silenciosa, onde aprendemos a ouvir Deus com mais clareza e a depender totalmente dele. No deserto, as distrações do mundo se afastam, e é ali que a essência da fé começa a brilhar, lapidada pelo calor das provas e pela presença constante do Espírito Santo. Personagens bíblicos como Moisés, Elias e Davi também experimentaram essa etapa crucial em suas vidas. Moisés passou 40 anos no deserto preparando-se para libertar Israel. Elias encontrou renovação em momentos de isolamento e Davi, antes de ser rei, viveu escondido, desenvolvendo força e resistência. Essas histórias mostram que o deserto não é um castigo, mas um processo necessário de purificação e fortalecimento. O Espírito Santo utiliza esse tempo para nos moldar, nos ensinar a renunciar ao que nos impede de crescer e a confiar nas provisões divinas, mesmo quando tudo parece escasso. A Bíblia nos lembra que no deserto Deus providenciou o maná para alimentar o povo e fez água brotar da rocha, sinais claros de que mesmo em tempos difíceis, Ele cuida de quem confia. Essa provisão não é apenas material, mas espiritual. O Espírito Santo é a fonte viva que sustenta a alma, especialmente quando o caminho parece árduo. Na prática, aprender a depender dele no deserto pessoal, seja na solidão, na dificuldade ou no sentimento de abandono, é uma das maiores lições espirituais que podemos adquirir, pois é ali que nossa fé é testada e fortalecida. Viver essa resiliência significa não desistir quando as condições são adversas, mas reconhecer que o deserto é temporário e parte da jornada. Cada desafio enfrentado nesse lugar serve para lapidar nosso caráter, ampliar nossa confiança e nos preparar para os propósitos maiores que Deus tem para nós. É um convite para olhar o sofrimento e o isolamento com outros olhos, entendendo que neles há oportunidade de encontro com Deus e transformação interior. Exatamente por isso, essa etapa, embora dolorosa, é uma bênção disfarçada. Na prática, quando alguém passa por momentos difíceis, é comum buscar respostas rápidas ou soluções fáceis, mas o Espírito Santo nos convida a permanecer firmes, a resistir, a fortalecer nossa oração e meditação. Pode ser através da leitura da Bíblia, da busca por comunhão com outros irmãos de fé, ou mesmo no silêncio íntimo da alma, onde a presença do Espírito se manifesta com mais intensidade. É no deserto que se aprende a caminhar com passos firmes, mesmo quando a visão do futuro está embaçada, pois sabemos que não caminhamos sozinhos. Esse período de resiliência também reforça a paciência e a humildade, virtudes essenciais para quem deseja crescer espiritualmente. Saber que o deserto é uma preparação para algo maior ajuda a evitar a desesperança e o abandono da fé. O Espírito Santo se torna o companheiro constante, confortando e fortalecendo, enquanto a alma é refinada como ouro ao fogo. Com essa visão, as dificuldades ganham sentido e cada passo dado na provação é um passo rumo à maturidade e à comunhão mais profunda com Deus. Assim, o deserto nos ensina que o verdadeiro encontro com o Espírito Santo exige resistência, entrega e fé. Ele não nos abandona nos momentos de provação, mas usa esses tempos para nos moldar e preparar. E quando saímos desse lugar, não somos os mesmos. Saímos mais fortes, mais claros em nosso propósito e mais próximos de Deus. Essa lição nos abre para entender como, em meio ao ruído do mundo, podemos aprender a ouvir aquela voz suave que será tema do nosso próximo encontro, quando falaremos sobre a voz silenciosa do Espírito Santo. A voz silenciosa. Aprender a ouvir o Espírito Santo no meio do ruído.
Em meio ao turbilhão constante que é a vida moderna, ouvir a voz do Espírito Santo tornou-se um desafio quase invisível para muitos. O mundo grita, corre, vibra com sons altos, enquanto o Espírito fala na calma, no sussurro que poucos têm olhos e ouvidos para perceber. A história do profeta Elias, narrada em 1 Reis 19, 11, 13, ilustra perfeitamente esse contraste. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto ou no fogo, mas numa voz suave e delicada, um murmúrio que só se manifesta quando o coração está aquietado e atento. Esse silêncio que o Espírito Santo utiliza não é a ausência literal de som, mas uma paz interior, uma quietude da alma que permite que a atenção se volte para dentro, para longe das distrações e ruídos que nos invadem. Desenvolver esse espaço mental e espiritual é um processo que passa por práticas simples e acessíveis. Momentos diários de oração calma, meditação focada em textos bíblicos, pausas para respirar profundamente, caminhadas solitárias na natureza ou até um silêncio intencional antes de dormir. São esses espaços que preparam o terreno para que a voz suave possa se fazer ouvir. É comum querer respostas imediatas, urgentes, como se a voz do Espírito devesse gritar para ser notada. No entanto, ele opera em um tempo diferente do nosso, em uma cadência própria, pedindo paciência e entrega. É como cuidar de uma pequena chama que precisa ser protegida do vento para não apagar. Assim é o cuidado que devemos ter ao nos colocar em posição de escuta, com atenção plena e coração aberto, sem pressa ou ansiedade. Essa entrega traz uma calma que permite não só ouvir, mas também perceber nuances, sinais e direções. A prática da quietude pode parecer simples, mas em uma rotina agitada é revolucionária. Reservar um momento para simplesmente aquietar a mente e sentir o coração sem a necessidade de fazer ou dizer algo é cultivar uma intimidade real com o Espírito Santo. E essa intimidade traz clareza. Aquilo que antes parecia confuso e distante começa a ganhar forma, revela sentidos profundos. É na calmaria que os mistérios se tornam acessíveis, que as dúvidas se dissipam e que a fé ganha uma base sólida. Por exemplo, ao final de um dia cheio de preocupações, ao invés de se entregar ao cansaço ou à agitação mental, um simples momento de silêncio e oração pode abrir portas para a paz e direção interior. Ler um salmo, meditar em uma passagem que fala sobre a paz de Deus, ou simplesmente sentir a presença dele no coração, são formas práticas de exercitar essa escuta atenta. Aos poucos, essa sensibilidade se fortalece e o indivíduo começa a reconhecer o toque do Espírito mesmo em meio ao barulho cotidiano. Essa voz silenciosa do Espírito Santo não exige grandes demonstrações nem espetáculos. Ela se manifesta nas pequenas pausas, nas decisões cotidianas, nas escolhas feitas com calma e sabedoria. O desafio está em reduzir a marcha, deixar a urgência de lado e aprender a confiar que a orientação certa vem no tempo certo, não antes. Essa espera ativa é um exercício de fé, onde o silêncio não é vazio, mas cheio da presença amorosa de Deus. E enquanto esse aprendizado se consolida, a próxima etapa que exploraremos é como cultivar a coragem para pedir sabedoria, inspirados no exemplo de Salomão. Uma coragem que desafia o orgulho e abre caminho para um discernimento profundo e prático em todas as áreas da vida. Coragem para pedir sabedoria. O exemplo de Salomão. Pedir sabedoria pode parecer simples à primeira vista, mas exige uma coragem profunda e uma humildade genuína, como nos mostra o rei Salomão em 1 Reis 3:9. Quando Deus lhe oferece qualquer coisa que deseje, ele não pede riquezas, poder ou longos dias de vida. Escolhe um coração compreensivo para julgar o seu povo, para discernir entre o bem e o mal. Esse pedido revela um homem consciente de suas limitações e disposto a depender da orientação divina.
Um exemplo que desafia qualquer um que busca viver uma vida sábia e alinhada com o propósito de Deus. Essa coragem de admitir que não sabemos tudo e precisamos do Espírito Santo é o que diferencia quem vive guiado pela sabedoria verdadeira daqueles que se deixam levar pela impulsividade ou pelo orgulho. Em decisões difíceis, que vão desde escolhas profissionais até conflitos familiares, a presença do Espírito Santo é a fonte de discernimento que traz clareza e prudência. Ele não entrega um manual fechado, mas nos capacita a perceber o momento certo de agir, de esperar, de falar ou de calar. Essa sabedoria prática é um presente que transforma. Muitos se perdem na pressa de querer respostas imediatas, querendo controlar todas as variáveis e antecipar os resultados. Mas a sabedoria que vem do Espírito Santo exige paciência e uma entrega diária. É como um escultor que cuidadosamente vai tirando os excessos, moldando o que será a obra-prima. Cada escolha feita com sabedoria é um pedaço dessa escultura, e cada erro é uma lição que aperfeiçoa o processo. Assim, pedir sabedoria é também se abrir para um caminho de transformação interior. Na vida prática, isso pode significar buscar o conselho sábio de pessoas maduras na fé, reservar tempo para a oração antes de decisões importantes e até mesmo se permitir um momento de silêncio para ouvir a voz do Espírito. Leituras enriquecedoras, como os livros de Provérbios e Eclesiastes, ajudam a nutrir esse desejo por discernimento, oferecendo reflexões que são verdadeiras bússolas para o dia a dia. É nesse diálogo contínuo que a coragem para pedir sabedoria se fortalece e se manifesta em ações concretas. Outro aspecto dessa sabedoria é a capacidade de reconhecer que nem sempre o que queremos ou desejamos é o que realmente precisamos. O Espírito Santo nos desafia a abrir mão do controle e a aceitar respostas que podem ir contra nossos planos, mas que são, no fim, para o nosso bem maior. Essa entrega é, por si só, um ato de fé que molda o caráter e aproxima da semelhança com Cristo, cuja vida foi marcada por decisões alinhadas à vontade do Pai. Além disso, a sabedoria do Espírito Santo também nos ajuda a lidar com os próprios erros e acertos, entendendo que a jornada não é perfeita, mas um processo contínuo de crescimento. Aprender com os tropeços, corrigir o rumo e continuar confiando na orientação divina faz parte desse caminho. Saber que não estamos sozinhos na tomada de cada passo traz tranquilidade e segurança, mesmo nas incertezas. E assim, com a coragem para pedir sabedoria consolidada, surge a necessidade de confiar e seguir mesmo sem entender tudo. Um tema que vamos explorar a seguir, descobrindo como a fé ativa nos guia por caminhos desconhecidos, mas seguros sob a direção do Espírito. Confiança para seguir, mesmo sem entender tudo. Na caminhada com o Espírito Santo, a confiança muitas vezes precisa superar o desejo humano por explicações completas e segurança absoluta. Em Provérbios 3, 5, 6, somos convidados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Uma lição que desafia o impulso natural de querer controlar e compreender cada detalhe. Essa confiança é um ato de entrega que nos permite dar o próximo passo, mesmo quando a neblina da dúvida cobre o caminho à frente, sabendo que Deus conhece todo o percurso. Um exemplo poderoso dessa confiança é Pedro, que ao ver Jesus caminhando sobre as águas, resolveu sair do barco. Mesmo sem entender como aquilo seria possível, ele confiou e se lançou ao desconhecido. A Bíblia relata que enquanto olhava para Cristo, caminhava seguro sobre as ondas, até que a dúvida o fez afundar. Mateus 14. Esse relato mostra que a fé não é ausência de medo, mas coragem para seguir apesar dele. O Espírito Santo nos fortalece para que, mesmo em meio à incerteza, mantenhamos os olhos fixos em Jesus e avancemos.
Na prática, essa confiança pode ser exercitada diariamente, começando por entregar a Deus aquilo que não conseguimos entender ou controlar. Seja um projeto profissional incerto, uma mudança inesperada ou um desafio emocional, permitir que o Espírito Santo guie o caminho, mesmo sem ter todas as respostas, é um convite para experimentar a paz que transcende o entendimento humano. Isso implica deixar de lado a ansiedade e a necessidade de explicação imediata, confiando no cuidado e na soberania divina. É preciso humildade para admitir que nosso entendimento é limitado e que há planos maiores em ação, além do que conseguimos enxergar. Essa entrega não é passiva, pelo contrário, é um ato ativo de fé, que nos impulsiona a continuar mesmo quando tudo parece obscuro. A paz que nasce dessa entrega fortalece o espírito e nos ajuda a enfrentar os desafios com serenidade, sabendo que, mesmo sem ver a estrada inteira, cada passo é conduzido pelo amor e pela sabedoria de Deus. Outro aspecto dessa confiança está em reconhecer que não precisamos compreender tudo para seguir adiante. Muitas vezes a vontade humana quer desvendar todos os mistérios antes de agir, mas o Espírito Santo nos chama a dar passos simples e firmes, mesmo que a jornada pareça incerta. Esse caminhar passo a passo é um processo que constrói uma fé sólida e resiliente, que resiste às tempestades e às dúvidas. Essa confiança, no fundo, é a certeza de que não estamos sozinhos, que a mão de Deus nos sustenta e que Ele vê o início, o meio e o fim da nossa história. Entregar o controle e caminhar nessa fé ativa é abrir espaço para que o Espírito Santo opere milagres em nosso cotidiano, transformando o aparentemente incerto em certeza e propósito. Essa entrega nos prepara para os próximos desafios, como o enfrentamento das dúvidas que abordaremos na sequência. Assim, reconhecer a necessidade dessa fé ativa nos prepara para acolher as dúvidas de maneira construtiva, um passo fundamental para aprofundar nosso relacionamento com o Espírito Santo e viver uma vida de confiança e crescimento espiritual. A figura de Tomé, um dos discípulos de Jesus, é um retrato profundamente humano e revelador para quem busca compreender a fé em toda a sua complexidade. Em João 20, 24, 29, vemos um homem que não teve vergonha de admitir suas dúvidas, recusando-se a aceitar a ressurreição do Mestre sem provas concretas. Essa atitude, longe de ser condenada, é acolhida por Jesus, que oferece a Tomé a oportunidade de ver e tocar suas feridas, mostrando que a dúvida pode ser um caminho legítimo para o fortalecimento da fé. Esse episódio nos convida a perceber que o Espírito Santo não se afasta diante das nossas incertezas ou questionamentos, mas, ao contrário, utiliza esses momentos para nos aproximar ainda mais de Deus. A dúvida, quando trazida com sinceridade e abertura, é uma ponte que liga o coração inquieto à busca por respostas profundas e transformadoras. Não é necessário fingir certeza quando o caminho parece nebuloso. O Espírito nos entende e quer nos conduzir mesmo através dessas incertezas. Na prática, isso significa que ninguém precisa esconder suas dúvidas ou sentir-se inadequado por questionar. Pelo contrário, levar essas questões ao Espírito Santo em oração e meditação pode abrir portas para um crescimento espiritual mais maduro. É importante lembrar que a fé não é um salto cego, mas uma construção que se fortalece justamente quando enfrentamos as sombras da dúvida com coragem e sinceridade. Tomé nos mostra que buscar evidências, sentir a presença real de Deus, é parte da jornada de quem quer viver uma fé autêntica e sincera. Jesus não rejeitou Tomé por isso, mas lhe deu espaço para experimentar a verdade pessoalmente. Assim, o Espírito Santo nos chama para um relacionamento honesto, onde podemos expressar medos, questionamentos e até frustrações, sabendo que somos acolhidos e compreendidos. Esse acolhimento fortalece a fé porque transforma o diálogo interno,
tirando o peso do julgamento e colocando a confiança na presença constante do Espírito. A dúvida, quando vista sob essa luz, deixa de ser inimiga da fé e passa a ser um elemento vital para sua expansão e profundidade. É um convite para que deixemos de lado a pressão de ter respostas prontas e abracemos o processo de descoberta. E quando as dúvidas são trazidas diante do Espírito Santo, elas se tornam oportunidades de aprendizado e de intimidade. É nesse processo que nossa fé se torna mais sólida, enraizada na experiência e no conhecimento pessoal do amor e da verdade de Deus. Assim, a próxima reflexão que virá é sobre a sensibilidade para identificar alertas e redirecionamentos do Espírito Santo, um passo adiante nessa jornada de crescimento. Sensibilidade para identificar alertas e redirecionamentos. No caminhar com o Espírito Santo, aprender a identificar seus alertas e redirecionamentos é uma habilidade fundamental que salva a jornada de muitos tropeços. O apóstolo Paulo experimentou isso em Atos 16, quando tentou pregar em certas cidades, mas foi impedido pelo Espírito. Esse exemplo nos mostra que, mesmo em ações que parecem certas e boas, o Espírito Santo pode nos frear, nos proteger de caminhos que não são para nós, revelando sua sabedoria superior e cuidado amoroso. Essa sensibilidade se desenvolve ao longo do tempo por meio da oração e da meditação na palavra. Ter essa percepção aguçada é como desenvolver um sexto sentido espiritual, que nos ajuda a distinguir o que parece atraente ou correto para a nossa lógica, do que é realmente melhor para o plano de Deus. Esse discernimento não acontece de um dia para o outro. Requer humildade, paciência e uma postura aberta para reconhecer que nem sempre nossos desejos coincidem com a vontade divina. É um exercício diário de escuta ativa e entrega, em que aprendemos a confiar na direção que às vezes nos parece um retrocesso, mas que é, na verdade, um avanço no caminho certo. Na vida prática, essa sensibilidade pode se manifestar de formas variadas. Uma inquietação persistente que nos faz pausar antes de tomar uma decisão. Um conselho sábio que ressoa em nosso coração. Uma porta que se fecha inesperadamente ou um sinal claro que não podemos ignorar. Reconhecer esses sinais exige atenção plena e a disposição de obedecer, mesmo quando o caminho alternativo parece mais difícil ou desconfortável. É, portanto, uma escolha corajosa de quem prioriza a direção de Deus em vez da facilidade imediata. Cultivar essa sensibilidade passa também por um aprofundamento na leitura da Bíblia, onde vemos inúmeras histórias de pessoas que foram guiadas, corrigidas e protegidas pelo Espírito. Ao estudar essas passagens, aprendemos a identificar padrões, a reconhecer a voz do Espírito em nossas próprias experiências e a valorizar sua atuação contínua. Essa prática cria uma base sólida que nos ajuda a interpretar melhor os alertas que recebemos e a responder com fé e obediência. Além disso, a sensibilidade ao Espírito Santo nos traz paz. 1 Coríntios 14:33 nos lembra que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando estamos sintonizados com sua voz, percebemos que Ele não cria dúvidas para nos desestabilizar, mas nos guia com tranquilidade, mesmo quando nos impede de avançar. Esse contraste entre inquietação e paz interior é uma bússola espiritual valiosa que nos alerta para o que é ou não da vontade de Deus. O Espírito Santo, ao frear ou redirecionar nossos passos, nos ajuda a evitar erros que poderiam nos afastar do propósito maior para nossas vidas. Essa proteção amorosa é um convite para confiar mais, para nos rendermos à sua soberania e para reconhecermos que há um tempo e um modo certo para cada coisa. Essa rendição ativa não diminui nosso protagonismo, mas o potencializa ao alinhá-lo com o plano divino. E assim, desenvolver essa sensibilidade para ouvir os alertas do Espírito Santo é um passo que nos leva a uma humildade ainda maior,
um tema que será fundamental para compreendermos a seguir. A humildade para submeter-se às orientações que desafiam o ego, mas nos conduzem à verdadeira liberdade e transformação. Humildade para submeter-se a orientações que confrontam o ego. A cena de Jesus no Getsêmani, registrada em Mateus 26:39, é um dos maiores exemplos de humildade e submissão que podemos encontrar nas Escrituras. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus enfrentou um momento de angústia profunda, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice do sofrimento, mas se submetendo à vontade divina. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse ato revela a força que há na humildade, a capacidade de abrir mão do próprio desejo em favor do plano maior de Deus. Um ensinamento vital para quem busca seguir o Espírito Santo. Muitas vezes, o Espírito Santo nos leva por caminhos que desafiam o ego, que confrontam nossas vontades, comodidades e planos pessoais. Ele pode nos chamar para escolhas que parecem desconfortáveis, estranhas ou até mesmo contrárias ao que desejamos para nós mesmos. Essa orientação exige um ajuste constante das velas do coração, uma disposição de permitir que o vento do Espírito sopre livremente, mesmo que ele nos conduza por rotas inesperadas. É na humildade de aceitar essa direção que se abre espaço para a verdadeira transformação. Ser humilde diante das orientações do Espírito é compreender que não somos os capitães absolutos do nosso destino. Essa rendição não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de coragem e sabedoria. Aceitar que nossos planos podem não ser os melhores nos tira da prisão do controle e nos libera para experimentar a liberdade que vem da confiança em Deus. A humildade cria um solo fértil onde o Espírito Santo pode plantar as sementes da mudança e do crescimento. Na vida prática, ajustar as velas do coração pode significar perdoar alguém que nos feriu, abrir mão de um direito para preservar a paz, ou simplesmente obedecer a uma voz interior que nos chama para o silêncio e a oração, mesmo quando o mundo espera ação. São atos pequenos, mas profundos, que revelam uma alma rendida e aberta à direção divina. Essa postura transforma nosso caráter e nos molda à imagem de Cristo, que se submeteu plenamente à vontade do Pai. Provérbios 16:9 nos lembra que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa verdade nos convida a viver em equilíbrio entre o planejamento pessoal e a submissão ao Espírito. É uma dança delicada entre a vontade própria e a entrega ao propósito divino, onde a humildade é o elemento que harmoniza esse movimento, garantindo que sejamos guiados para o melhor destino. Ao permitir que o Espírito Santo confronte nosso ego, experimentamos uma renovação interior que nos prepara para desafios ainda maiores. É um processo contínuo e paciente, onde cada rendição abre espaço para mais crescimento e para uma vida marcada pela verdadeira liberdade, aquela que só Deus pode oferecer. Quanto mais praticamos essa entrega, mais natural ela se torna e mais nos afastamos das armadilhas do orgulho e do controle. E enquanto aprofundamos essa humildade transformadora, abrimos caminho para um olhar ainda mais atento à transformação interna, tema do nosso próximo encontro, que nos convida a valorizar o fruto do Espírito em nossas vidas mais do que os resultados externos. Olhar para a transformação interna em vez de resultados externos. Quando falamos em transformação espiritual, a tendência natural é pensar em resultados visíveis, conquistas, mudanças externas, reconhecimento. No entanto, o Espírito Santo nos convida a olhar para algo muito mais profundo e duradouro, a transformação interna. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo nos apresenta o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são resultados imediatos ou materiais, mas mudanças sutis que revelam quem realmente estamos nos tornando.
A metáfora da árvore ajuda a entender esse processo. Todos admiram os frutos, mas o que sustenta essa produção está oculto, nas raízes profundas e invisíveis. Assim é a obra do Espírito em nossas vidas. A transformação interna acontece pouco a pouco, muitas vezes imperceptível, mas é ela que fortalece nosso caráter e nos prepara para resistir às tempestades da vida. Essa mudança paciente e contínua é o que constrói uma fé sólida, capaz de resistir às dificuldades e permanecer firme. Muitos se preocupam excessivamente com o que os outros veem, sucesso, status, bens materiais, e esquecem que essas conquistas podem ser passageiras e vazias. A verdadeira transformação, aquela que importa, acontece dentro do coração e da mente. Quando o Espírito trabalha, ele molda nossas atitudes, emoções e pensamentos, cultivando virtudes que não dependem das circunstâncias externas, mas que transformam a essência de quem somos. É importante reconhecer que essa mudança não ocorre de forma rápida ou perfeita. Como uma pedra sendo esculpida, o processo envolve tempo, paciência e até momentos de desconforto, onde o Espírito remove o que é desnecessário para revelar a beleza que há em nós. Essa escultura espiritual demanda entrega e confiança no oleiro divino, que sabe exatamente o que precisa ser tirado e o que deve ser preservado para nossa plenitude. Além disso, focar apenas nos resultados visíveis pode levar à frustração e ao desânimo. Já a transformação interna nos dá uma base firme e constante, que nos mantém centrados mesmo quando as coisas externas não correspondem às nossas expectativas. Essa força interior é a verdadeira paz que o mundo não pode dar, porque nasce da presença viva do Espírito em nós. Na prática, cultivar esse fruto do Espírito pode significar desenvolver hábitos diários, como a oração, a meditação na palavra, o perdão e o serviço aos outros. Ler livros como O Caminho do Peregrino ou A Imitação de Cristo pode ajudar a aprofundar essa transformação interior. Ao investir nesse crescimento, percebemos que os frutos começam a florescer naturalmente, mudando a forma como nos relacionamos, tomamos decisões e enfrentamos desafios. E assim, à medida que aprendemos a valorizar a transformação invisível, nos abrimos para compreender a importância da quietude, o tema que vamos explorar a seguir, pois é no silêncio interior que essa mudança floresce e se manifesta com mais clareza. Valorizar a quietude em vez da ação constante. Vivemos numa era onde a produtividade é exaltada, e a sensação de que cada momento precisa ser preenchido com ações é quase uma regra. No entanto, o Espírito Santo nos convida a algo diferente, a valorizar a quietude, um espaço de descanso e silêncio que é fundamental para o crescimento espiritual. O Salmo 46:10 nos chama a aquietar-nos e saber que Ele é Deus, um convite para desacelerar, silenciar o ruído interior e externo e abrir espaço para que Deus se revele em nossa alma. Jesus, mesmo diante da missão intensa que tinha, buscava momentos de retiro e oração. Em Marcos 1:35, vemos que ele se levantava cedo, ainda de madrugada, e se retirava para lugares solitários para orar. Essa prática não era luxo, mas necessidade. Na quietude, ele renovava suas forças e se conectava com o Pai, encontrando orientação para os desafios do dia. Aprender com esse exemplo é fundamental para quem deseja ouvir o Espírito Santo e viver com equilíbrio. A quietude é, portanto, um espaço fértil onde as sementes da palavra e do Espírito podem crescer. No silêncio interior, o coração encontra clareza e paz, tornando-se sensível às necessidades próprias e dos outros. Quando estamos constantemente ativos, perdemos essa sensibilidade e nossas respostas podem ser mecânicas ou superficiais. A calmaria, por outro lado, aguça a percepção, nos tornando mais empáticos e conscientes.
Na prática, cultivar a quietude pode ser tão simples quanto reservar alguns minutos do dia para se sentar em silêncio, respirar conscientemente e orar sem pressa. Caminhadas em meio à natureza, momentos de meditação guiada e até pausas para a contemplação são formas poderosas de alimentar esse espaço interior. Livros como Silêncio, de John Main, e O Poder do Silêncio, de Eckhart Tolle, podem ajudar a aprofundar essa experiência. Além disso, a quietude prepara a alma para as ações futuras. Quando nos aquietamos, recebemos clareza e discernimento, entendemos quais passos tomar e como agir com sabedoria. O Espírito Santo se revela nessas pausas, guiando-nos para decisões mais alinhadas e resultados mais duradouros. Por isso, aprender a valorizar o descanso não é inatividade, mas uma preparação consciente para a missão. A quietude também é um remédio contra o estresse e a ansiedade que permeiam a vida moderna. Ao aquietar a alma, encontramos um lugar de refúgio, um espaço onde a paz de Deus pode reinar. Essa paz fortalece o espírito, restaura a mente e traz esperança para enfrentar as pressões do dia a dia. Cultivar essa prática é cuidar da saúde espiritual, emocional e até física. E enquanto aprendemos a valorizar essa quietude tão necessária, nos aproximamos da próxima reflexão, que trata da palavra de Deus como direção e da voz silenciosa do Espírito, que juntos iluminam nosso caminho e fortalecem nossa fé. A palavra de Deus como direção e a voz silenciosa do Espírito. A Bíblia é frequentemente chamada de lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como nos ensina o Salmo 119, 105. Essa metáfora nos mostra que a palavra de Deus é um guia constante, uma fonte segura de direção para quem busca viver conforme a vontade divina. Mas essa luz, por si só, não é suficiente. O Espírito Santo é quem nos ajuda a compreender e aplicar essa palavra de maneira personalizada, trazendo vida e significado para os textos sagrados em nossa caminhada diária. O Espírito Santo age como um guia experiente que, além de nos oferecer o mapa, a Bíblia nos acompanha no percurso, alertando-nos sobre obstáculos, confirmando decisões e fortalecendo nossa fé. Um exemplo marcante é a história de Filipe e o eunuco etíope, em Atos 8, onde o Espírito orienta Filipe a se aproximar e explicar as Escrituras. Essa combinação entre a palavra escrita e a orientação interior do Espírito Santo é fundamental para uma vida espiritual vibrante e segura. Essa interação constante entre leitura bíblica e oração permite que as Escrituras deixem de ser apenas palavras fixas no papel para se tornarem uma voz viva que fala diretamente ao coração. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar verdades que antes passavam despercebidas, a recordar promessas esquecidas e a perceber como aplicar ensinamentos eternos às situações reais do dia a dia. É uma experiência que transforma o entendimento e fortalece a confiança. Além disso, a palavra de Deus é também um instrumento de correção e alinhamento. Muitas vezes, ao nos sentirmos determinados a seguir um caminho, um versículo surge para nos fazer pausar e reconsiderar, funcionando como uma advertência amorosa que nos mantém no trajeto certo. O Espírito Santo usa essa ferramenta para nos guiar com firmeza e paciência, corrigindo nossos passos para que não nos desviemos do plano divino. Essa voz silenciosa do Espírito, que confirma e personaliza a palavra, é clara e segura, mesmo que discreta. Ela não compete com o barulho das nossas preocupações ou com o caos do mundo, mas nos chama a aquietar a alma para escutá-la. É como aquele sussurro em 1 Reis 19, onde Deus não estava no vento, no terremoto ou no fogo, mas numa voz mansa e delicada, capaz de penetrar corações atentos. O processo de buscar a palavra e esperar a confirmação do Espírito Santo é uma rotina diária, um diálogo que se aprofunda com o tempo e com a prática.
Quanto mais nos dedicamos a essa busca, mais nossa fé cresce em conhecimento e beleza, e mais preparados estamos para viver alinhados com essa orientação. A confirmação interna que recebemos dá segurança para agir com coragem e certeza. Por fim, essa parceria entre a Palavra e o Espírito Santo é o alicerce que nos sustenta em todas as situações. Com ela, nossos passos se tornam firmes, seguros e plenos de paz, pois sabemos que caminhamos na direção que Deus planejou desde o princípio. Isso nos prepara para a próxima etapa, a liberdade para sentir-se vulnerável na presença do Espírito Santo, onde nossa fragilidade se encontra com o poder divino para uma transformação profunda. Liberdade para sentir-se vulnerável na presença do Espírito Santo. Em João 21, 15 e 17, encontramos um momento de profunda vulnerabilidade entre Pedro e Jesus. Logo após a negação do discípulo, Pedro carregava um peso enorme de culpa e arrependimento, mas ao invés de condená-lo, Jesus o acolhe com amor, perguntando 3 vezes se ele o ama. Esse diálogo nos revela o espaço seguro que o Espírito Santo oferece para que possamos ser autênticos, mostrando que a vulnerabilidade diante dele não é fraqueza, mas um ato de coragem e confiança. Na presença do Espírito Santo, não precisamos esconder nossas falhas, dúvidas ou inseguranças. Ele conhece o nosso coração em sua totalidade e deseja que sejamos honestos com Ele e conosco mesmos. Essa liberdade para expressar o que está oculto dentro de nós é essencial para a cura e transformação. Muitas vezes carregamos armaduras pesadas que nos impedem de crescer, mas ao nos despirmos dessas máscaras diante do Espírito, encontramos um alívio e uma paz que somente Ele pode proporcionar. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 12, 9, que minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa combinação paradoxal de fragilidade humana e poder divino que o Espírito Santo atua de maneira mais intensa. Quanto mais permitimos que Ele opere em nossas limitações, mais somos fortalecidos e renovados, transformando aquilo que antes era um obstáculo em fonte de graça e força. Ser vulnerável diante do Espírito também nos ajuda a reconhecer nossa interdependência. Quando admitimos nossas fragilidades, tornamo-nos mais dispostos a buscar apoio e compartilhar nossas lutas com outros irmãos na fé, fortalecendo a comunhão e criando laços profundos. O Espírito Santo utiliza essa abertura para promover a unidade e o amor dentro da comunidade, mostrando que ninguém está sozinho nessa caminhada. Essa liberdade para ser vulnerável também nos aproxima de Deus de forma mais íntima. Quanto mais abertos somos, mais conseguimos ouvir sua voz e sentir sua presença. É como se abríssemos uma porta para que Ele entre e habite em nosso coração, trazendo cura, consolo e direção. Essa intimidade é um dos maiores presentes que podemos receber, pois nos permite viver de maneira autêntica e plena. Na prática, permitir-se ser vulnerável diante do Espírito pode ser um desafio, especialmente num mundo que valoriza a imagem de força e perfeição. Porém, podemos começar dando pequenos passos, como abrir o coração em oração, compartilhar medos com pessoas confiáveis e buscar a ajuda divina para enfrentar inseguranças. Livros como O Poder da Vulnerabilidade, de Brené Brown, podem oferecer insights valiosos para essa jornada. À medida que abraçamos essa liberdade, percebemos que não somos definidos pelos nossos erros, mas pelo amor que recebemos e pela transformação que o Espírito Santo opera em nós. E com esse entendimento, avançamos para a próxima etapa, onde deixamos o Espírito conduzir as pequenas decisões do dia a dia, confiando na sua direção em cada detalhe. Deixar o Espírito conduzir as pequenas decisões do dia a dia, muitas vezes, quando pensamos em direção divina, imaginamos grandes decisões, momentos cruciais que mudam completamente o rumo da nossa vida. Porém,
O Espírito Santo está presente e ativo em cada detalhe do cotidiano, inclusive nas pequenas escolhas que parecem insignificantes, mas que, na verdade, moldam nosso caráter e definem o caminho que trilhamos. Em Lucas 10, 41, 42, Jesus repreende Marta por estar ansiosa com muitas tarefas, lembrando que uma só coisa é necessária: a presença e a escuta atenta a Deus, mesmo nas rotinas. Permitir que o Espírito Santo guie as pequenas decisões é como aprender a dançar uma nova música. No começo, os passos podem parecer desajeitados e inseguros, mas com prática e entrega, o ritmo se torna natural e harmonioso. Escolhas simples como a paciência no trânsito, a gentileza na fala, a decisão de perdoar uma pequena ofensa ou a disposição para ajudar alguém são expressões práticas desse caminhar guiado, construindo hábitos que florescem em frutos espirituais. Essas decisões cotidianas têm o poder de evitar grandes desvios e arrependimentos, pois cada ato é um tijolo na construção da vida que Deus deseja para nós. Quando buscamos a orientação do Espírito em cada momento, mesmo no que parece trivial, nos tornamos mais conscientes das consequências e mais atentos à vontade divina. A prática constante dessa sintonia cria uma conexão contínua, transformando nosso dia a dia em um diálogo vivo com Deus. Essa caminhada diária também nos ensina a depender mais do Espírito e menos de nossa força ou entendimento limitados. A confiança cresce quando percebemos que Ele está presente em todos os detalhes, nos aconselhando, nos confortando e nos impulsionando para a ação correta. Essa proximidade nos dá paz, pois sabemos que não estamos sozinhos, nem mesmo nas decisões aparentemente simples, e isso renova nossa coragem e esperança. Para desenvolver essa sensibilidade, é fundamental cultivar hábitos como a oração breve e constante, a leitura da Bíblia para alimentar a mente e o coração, e a prática da meditação nos momentos de silêncio. Ouvir música cristã contemplativa, participar de grupos de oração e buscar a comunhão com irmãos na fé também são formas de fortalecer essa sintonia que faz toda a diferença no dia a dia. É importante lembrar que essa entrega não significa passividade ou falta de iniciativa, mas sim uma parceria ativa, onde o Espírito Santo orienta nossos passos e nós respondemos com ação e responsabilidade. Quando permitimos essa condução, nossa vida começa a refletir paz, amor e propósito, frutos que impactam todas as áreas e inspiram aqueles ao nosso redor. Enquanto construímos essa confiança nas pequenas decisões, nos preparamos para enfrentar o desafio da perseverança, esperando com fé pelo tempo certo de Deus, um tema que abordaremos a seguir com profundidade e esperança. Perseverança para esperar pelo tempo certo de Deus. Esperar pelo tempo certo é uma das maiores provas de fé e confiança que alguém pode enfrentar na caminhada espiritual. Em Romanos 8, 25, Paulo nos lembra: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa passagem fala de um tipo de espera ativa, uma perseverança que não se limita à passividade, mas que crê mesmo quando as respostas parecem demoradas, confiando que o Espírito Santo está trabalhando em cada detalhe, mesmo no invisível. A espera não é simplesmente um intervalo vazio, mas um tempo de preparação e fortalecimento interior. Abraão é um exemplo clássico dessa perseverança, aguardando por anos a promessa de ser pai de uma grande nação. Em Hebreus 6,15, vemos que Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Esse tempo de espera moldou seu caráter, sua fé e sua intimidade com Deus, mostrando que a promessa vale a pena e que o Espírito Santo sustenta o coração durante o processo. Na vida prática, perseverar na espera pode ser muito desafiador, principalmente quando enfrentamos pressões do mundo e da própria ansiedade interior.
No entanto, o Espírito Santo nos ajuda a manter o foco e a esperança, dando forças para continuar mesmo quando tudo parece estático. Praticar a oração constante, a meditação e a leitura da palavra fortalece a alma e renova a confiança, mostrando que o tempo de Deus é sempre perfeito. Essa espera, quando bem vivida, é um tempo produtivo, onde o Espírito Santo trabalha para nos preparar para aquilo que virá. Muitas vezes, o que estamos aguardando requer que estejamos prontos em caráter, paciência e fé. A ansiedade pode nos levar a atalhos que prejudicam nossa jornada, mas a perseverança ensina a valorizar cada etapa, reconhecendo que cada momento faz parte do plano divino. Descansar na certeza do tempo perfeito de Deus é uma prática espiritual que traz paz, mesmo em meio à incerteza. Em Filipenses 4:6, somos exortados a não nos inquietarmos, mas a levarmos tudo a Deus em oração. Essa entrega traz uma tranquilidade que transcende as circunstâncias e prepara o coração para receber as bênçãos no momento certo, com gratidão e alegria. Além disso, a perseverança fortalece a fé para os desafios futuros. Olhar para trás e perceber como Deus cumpriu suas promessas. No tempo devido, renova nossa coragem para enfrentar as próximas fases da vida. É um ciclo virtuoso, onde cada vitória na espera torna a caminhada mais firme e a fé mais resiliente. E assim, com essa perseverança firme, chegamos a um ponto crucial: o alinhamento entre nosso propósito pessoal e o propósito divino, um passo essencial para viver em plenitude e harmonia com a vontade de Deus. Alinhamento entre propósito pessoal e propósito de Deus. Todos nós carregamos sonhos, planos e ambições, muitas vezes guiados pela vontade pessoal e pelo desejo de conquistar metas. No entanto, a palavra nos lembra em Provérbios 19:21 que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Essa realidade nos convida a refletir sobre a importância de alinhar nosso propósito pessoal com o plano divino, para que nossa vida encontre verdadeiro significado e direção. Imagine a vida como um rio que flui para o mar. Quando corre sem obstáculos, alcança seu destino certo. Contudo, se desviada, perde o curso e pode secar ou estagnar. Assim, o Espírito Santo nos ajuda a manter o curso do propósito divino, trazendo paz e clareza quando tentamos seguir nosso próprio caminho, redirecionando-nos com amor e sabedoria. Moisés é um exemplo claro disso. Antes de sua vocação divina, ele agia segundo seus impulsos, mas foi o chamado de Deus que deu sentido real à sua missão. Refinar nossos desejos e talentos para que se encaixem no plano de Deus é um processo que exige entrega, humildade e confiança. Isso não significa abandonar nossos sonhos, mas permitir que eles sejam moldados para refletir algo maior e eterno. O Espírito Santo atua como um oleiro que modela o barro, lapidando nossas aspirações para que se tornem instrumentos eficazes no cumprimento do propósito divino. Quando vivemos alinhados a esse propósito, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer, pois não lutamos mais contra nós mesmos ou contra as circunstâncias, mas fluímos na direção certa. Salmos 1:3 nos compara a uma árvore plantada junto às águas, que dá frutos no tempo certo. Essa imagem nos lembra que quando seguimos o plano de Deus, mesmo em tempos difíceis, frutificamos e prosperamos. Na prática, buscar esse alinhamento envolve constante oração, reflexão e abertura para ouvir a voz do Espírito. Ler biografias de pessoas que viveram segundo o chamado divino, como Corrie ten Boom ou Dietrich Bonhoeffer, pode inspirar e ajudar a entender como viver em sintonia com Deus. Além disso, participar de grupos de estudo bíblico e aconselhamento espiritual oferece suporte para discernir e ajustar nosso caminho. Esse alinhamento não apenas nos traz satisfação pessoal, mas também gera impacto positivo ao nosso redor.
Viver conforme o propósito divino significa ser luz para outros, plantar sementes de fé e amor que permanecem mesmo depois de nossa passagem. O Espírito Santo nos capacita a deixar um legado que transcende o tempo, conectando nossas vidas a um plano eterno e cheio de sentido. E à medida que aprendemos a confiar nesse propósito maior, somos chamados a uma sabedoria essencial. A arte de soltar aquilo que não está sob nosso controle, entregando nossos fardos para que Ele conduza com liberdade e paz. Sabedoria para soltar o que não está sob nosso controle. Uma das maiores lições que o Espírito Santo nos ensina é aprender a soltar aquilo que não está em nossas mãos. Jesus, em Mateus 6:27, pergunta: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa pergunta nos desafia a refletir sobre o quanto a ansiedade pelo que não controlamos é inútil e como o Espírito nos convida a entregar essas preocupações a Deus, confiando em sua providência. Soltar o controle é como lançar uma âncora em meio a águas turbulentas. Ela não impede a tempestade, mas mantém o barco estável. Quando entregamos nossas cargas ao Senhor, como ensina o Salmo 55:22, experimentamos uma liberdade interior que não depende das circunstâncias externas. Essa entrega traz leveza, paz e confiança, pois sabemos que Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo quando não conseguimos ver o caminho. Na prática, isso significa deixar de carregar o peso das preocupações e abrir mão da tentativa de controlar tudo, inclusive o futuro e as reações dos outros. Muitas vezes, essa necessidade de controle nasce do medo e da insegurança, mas o Espírito Santo nos lembra que nosso papel é confiar e agir onde podemos, deixando o resto nas mãos de Deus. Essa atitude nos permite viver com mais serenidade e foco no presente. A confiança em Deus, mesmo sem entender o quadro completo, é um exercício constante de humildade. É admitir que nossa visão é limitada e que precisamos da perspectiva divina para caminhar com segurança. Essa rendição ativa não é passiva, mas uma decisão diária de deixar que o Espírito Santo guie nossos passos, como um agricultor que planta e espera pela chuva no tempo certo. Soltar o que não controlamos também nos ajuda a valorizar o presente, pois não ficamos presos à ansiedade do amanhã. Jesus nos orienta em Mateus 6:34 a não nos inquietarmos pelo dia de amanhã, pois cada dia tem suas próprias preocupações. Viver no agora, com gratidão e fé, é parte fundamental da sabedoria que o Espírito quer cultivar em nós. Além disso, essa entrega nos aproxima de Deus, pois é um ato de rendição e confiança no seu amor e cuidado. Quando lançamos nossas ansiedades sobre Ele, experimentamos uma paz que o mundo não pode dar, conforme Filipenses 4:6. Essa paz sustenta o coração em meio às tempestades, fortalecendo-nos para seguir adiante com esperança. Enquanto aprendemos a soltar o controle, nos preparamos para concluir essa jornada profunda, refletindo sobre tudo o que aprendemos e recebendo o chamado para uma conexão verdadeira e transformadora com o Espírito Santo, tema que nos inspira desde o início dessa caminhada.